a fim de que essas ofertas sejam transformadas em novos testamentos que serão doados. A nossa igreja, como é uma igreja missionária, mensalmente já faz uma contribuição para os Gideões. Mas nós, como missionários, como nós falamos de manhã, também podemos abençoar esse ministério com aquilo que Deus nos tem dado. Porque tudo do missionário serve para missões, até mesmo a sua carteira. Então eu vou pedir a 3 irmãos dos Gideões Internacionais para ficarem aqui na frente com as suas Bíblias abertas, e os irmãos que quiserem contribuir o farão enquanto o Valmir estará louvando ao Senhor. Graça e paz. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia, e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonho, cabisbaixo e preocupado, sem saber o que levaria para casa. Então Jesus, com sua voz mansa e suave, pedem para ele retornar o grande mar. Mas uma voz que se levanta e questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lance o mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus. Eu vou orar. Curvemos nossas cabeças. Querido Deus, nós te louvamos por essa oferta levantada. Te louvamos por cada Novo Testamento que será confeccionado a partir de cada centavo que foi entregue agora neste momento. E te pedimos, Senhor, que esses Novos Testamentos, eles possam se converter em almas rendidas aos teus pés. Que vidas sejam transformadas ao terem acesso à tua palavra. Abre os ouvidos espirituais daqueles que lerem a tua palavra a ponto de a entenderem e saberem que só há um caminho para ti, que é Jesus. Obrigado por esses nossos queridos irmãos que fazem parte desse ministério nesses 2 campos. Obrigado pela liderança desses 2 campos que, na sua maioria,
é composta de gideões e auxiliares da nossa igreja, e nós te louvamos por eles, porque tu o tens levantado, tu tens, ó Deus, sido um Deus missionário, feito deles missionários teus. Te louvamos, Senhor, por tudo que eles têm sido no teu reino, tanto aqui na igreja quanto nesse ministério, e te pedimos que tu continues a abençoá-los, abençoar os seus pés e as suas mãos, em nome de Jesus, amém. Ok. Todas as vezes que eu vejo o trabalho do Ministério de Gideão, vem à minha mente a imagem do meu amigo Liraci, um grande Gideão. Antes do acontecido, ele se empenhou para fazer uma distribuição. Ele não sabia que seria a última distribuição, e ele se empenhou para que aquela distribuição ocorresse logo, como se ele tivesse pressa. São coisas de Deus que nós não sabemos explicar. Noite, por que é que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar mais uma frase tão antiga, já tantas vezes repetida. Respostas encontrei. Entregar
preciso aprender para viver feliz. Rapidamente eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Enquanto os irmãos estão procurando Jeremias 18, eu quero informar que nós doamos para serem distribuídos pelos Gideões Internacionais 429 Novos Testamentos. Total de 1.201,75 centavos. Dizer também que na última quinta-feira, Neto ficou noivo. Cadê Neto? Está onde? Cadê? Fica de pé aí com a noiva, Neto. Aí, ó, um novo casal, tá? Deus os abençoe. Candidatos ao encontro de casais com Cristo. Candidatos, tá? Foi muito bonito, foi no meio da formatura. Neto formou-se em arquitetura na última quinta-feira. Então, no meio da formatura, a noiva foi chamada ao palco. E ele, como um cavalheiro apaixonado, ajoelhou-se diante da noiva, com as alianças. E assim ela soube que estava ficando noiva. Foi muito bonito. Vamos ler a palavra do Senhor. Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido Deus, fala o nosso coração através da tua palavra. Somos teus barros também. Precisamos ser moldados por ti. Que a tua palavra nos molde. E que as minhas palavras não sejam as tuas. Que eu seja apenas um instrumento teu. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no ano 605 a.C. Provavelmente no 4º ano de reinado do rei Jeoaquim. E o grande objetivo de Deus a mandar Jeremias descer à casa do oleiro era para que ele pudesse ver através de coisas simples, significados profundos. Porque Deus é assim. Quando Jesus foi nos ensinar que nós não devemos nos preocupar com o que vestir, Ele nos mandou olhar para os lírios do campo. Quando a palavra de Deus nos adverte contra a maldição da preguiça, ela nos manda observar as formigas. E Jeremias foi convidado a descer à casa do oleiro. Com o objetivo, Deus queria advertir o povo de Judá. Deus queria dizer ao povo de Judá que ainda era possível reverter a sua situação espiritual. Porque Deus tinha poder para mudá-los. Eles não precisavam passar pelo cativeiro babilônico. Eles iriam passar pelo cativeiro babilônico porque eles desobedeceram a Deus. Eles entraram na terra prometida por Deus. E como eu falei de manhã, havia um decreto, uma lei de Deus, que dizia que a cada 7 anos a terra devia descansar.
eles não podiam lavrar a terra. Mas eles entraram, eles possuíram a bênção, eles se sentiram senhores das coisas que eles apenas tinham para administrar, porque nós não somos donos de nada. Se você parar para pensar, nós nascemos nus, e quando morremos, alguém tem que nos vestir. E se não nos vestirem, não tem importância. Porque algum tempo depois, a única coisa que fica são as roupas. Porque nós voltamos ao barro, ao pó. E eles se esqueceram de Deus, se esqueceram das promessas de Deus, e passaram 490 anos explorando a terra, sem considerar o pacto que haviam feito antes de entrar na terra. E por isso, 490 dividido por 7, vai dar quanto? Pode acionar o celular, perguntar aos universitários. 70 anos. E Jeremias vai advertir o povo que a terra iria descansar sim, porque Deus não recua. A gente pode recuar, a gente pode falhar, mas os propósitos de Deus sempre se cumprem. Esse rei Jeoaquim, ele recebeu muitas mensagens de Jeremias, mas a atitude dele, porém, sempre foi de completo desprezo. Ele, inclusive, numa ocasião, está escrito em Jeremias 36, 23, ele mandou queimar o rolo que continha as mensagens de advertência. Ele não estava nem aí para o que Deus dizia através do seu profeta. Ele era arrogante, ele era presunçoso. Foi num tempo como esse que Jeremias profetizou. Um tempo em que o povo estava desviado do Senhor. Um tempo em que o povo ia atrás de falsos deuses. Um tempo em que o povo era idólatra. Sabe, a idolatria sempre anda acompanhada da corrupção moral. A idolatria sempre anda de braços dados com a distorção doutrinária. Sempre anda de braços dados com a indiferença religiosa, com a prostituição, com toda sorte de pecado que afasta o homem de Deus. Não devemos pensar, porém, que no nosso tempo acontece diferente, porque não acontece. Quando Jeremias desce e vai à casa do oleiro, ele vê algumas coisas, pelo menos 3 coisas que são marcantes, que caracterizam o trabalho do oleiro. A primeira coisa que ele vai identificar é que a produção era artesanal. Ele fazia um vaso por vez. Cada vaso tinha sua característica. Cada vaso era individual, não existiam vasos iguais. A outra coisa que ele vê é que todos os vasos eram belos. Todos os vasos eram fracos, eram frágeis, mas eram belos. E eles podiam ter cores diferentes. Uns eram de cor alaranjada, outros eram de cor cinza, outros eram de cor branca, por conta da argila do local. A terceira coisa que ele vê é que qualquer defeito percebido antes da cozedura dos vasos, porque depois eles iam ao fogo, podia ser consertado pelo oleiro. Ele adicionava água, ele misturava a argila, ele corrigia os defeitos, porque após a cozedura, ele não podia ser refeito. Ele tinha que ser quebrado. Ele se tornava impermeável.
Então, ao estar junto do oleiro, observando como ele desempenhava o seu trabalho, Jeremias percebeu que algo saiu errado. Ele percebeu que um vaso se despedaçou na mão do oleiro. Jeremias 18, de 1 a 6. Ele pensou, então, o que o oleiro iria fazer com aquele vaso? Será que iria jogar fora? Será que buscaria outro vaso? Será que o oleiro ia parar de fazer vasos porque aquele quebrou? Porque aquele não cumpriu o seu propósito? E aí ele observa que o oleiro simplesmente pega o mesmo barro e começa a fazer tudo novamente. Então um vaso novo começou a surgir do trabalho perseverante daquele oleiro. O chamado de Deus para Jeremias para descer à casa do oleiro tinha o efeito prático de mostrar como o Senhor restaura o seu povo. O único requisito para que esse povo possa ser restaurado é estar à disposição do Senhor. Estar próximo do Senhor. Sabe, meu irmão, quem dá a dimensão de grandeza é aquele que cria, é aquele que orna o vaso. Quando o oleiro pega o barro, ele pega aleatoriamente para fazer o vaso. Mas ele trata de forma diferente. Assim, podemos entender que Deus não precisa de nada especial para fazer algo belo. Deus não precisa de ninguém especial para fazer coisas grandes. É Ele quem escolhe. É Ele quem trata. É Ele quem adorna. É Ele que enche. É Ele quem faz brilhar. Por isso a glória é dele. Assim o Senhor também, como o oleiro. Quando o oleiro terminava o vaso, o oleiro fazia a sua assinatura, como qualquer artista faz numa obra terminada, num quadro, por exemplo. Assim o Senhor, quando pega esse barro que somos nós, Ele também assina. É a assinatura do Espírito Santo na nossa vida, que ninguém apaga. É o Consolador que habita em nós. Em João 14, 16 e 17, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa é a assinatura de Deus em nós. Mas, meus irmãos, nesses tempos bicudos que vivemos, temos que, às vezes, conceituar o simples. Porque muitas vezes nós não sabemos quem é o oleiro e quem é o barro. Nós confundimos as coisas. Nós não entendemos a simplicidade dessa parábola, porque muitas vezes não entendemos esse processo espiritual. Um dos grandes problemas que estão está destruindo espiritual e materialmente os vasos, é a pretensão do vaso dominar a história. Existem vasos que não se submetem à vontade do oleiro. Existem vasos que querem tomar o lugar do oleiro. Paulo, o apóstolo Paulo, ele afirma de forma categórica: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos vasos de barro. O homem jamais será Deus. Nunca será Deus. Quando muitos se colocam na condição de oleiro e querem transformar o seu barro em Deus, se perdem.
Porque muitos querem fazer um Deus moldado, adestrado, preparado detalhadamente para cumprir a sua vontade. Um Deus obrigado a responder às suas orações poderosas, como se existissem. Não existem. Não existe oração poderosa. Existe um Deus poderoso que ouve as orações sinceras. Sem fórmulas. Às vezes, formuladas apenas numa frase: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse Deus é o oleiro. Existem aqueles que ainda confundem. Pessoas que estão prontas a discutir e decidir coisas importantes do reino de Deus. Mas como os discípulos de Jesus naquela última reunião estão inaptas para a simplicidade do serviço de Deus. Corações altivos e pés sujos. Indisposição para pegar uma toalha e um pouco de água. Mas querendo se sentar à direita do Pai. Então, ao ver o oleiro trabalhando sobre as rodas, moldando barro, Jeremias aprende algumas lições. São 3 lições e pelo tempo eu vou ter que correr. A primeira lição é que Deus não desiste dos vasos quebrados. Entenda, Deus não desiste dos vasos quebrados. Quando Jeremias desce e observa, ele sai com essa certeza. Como o vaso que ele fazia, versículo 4, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem do oleiro fazer. O oleiro não jogou o vaso do lixo, mesmo que estivesse estragado. Isso gritava para a casa de Israel que Deus continuava com eles, embora eles estivessem destruídos espiritualmente, embora eles estivessem completamente distantes daquilo que Deus havia planejado para as suas vidas. Deus não havia desistido. Isso nos ensina que mesmo na mão ou nas mãos do oleiro, muitas vezes nós podemos quebrar, porque somos barro. Muitas vezes nós podemos trair os nossos mais nobres sentimentos, porque somos falhos. Muitas vezes podemos até nos desviar do projeto original, porque somos homens. Mas se estivermos nas mãos do oleiro, que é Deus, Ele não nos jogará num canto qualquer como algo imprestável, como um elefante branco estatal. Ele continuará cuidando de nós, Ele continuará investindo em nossa vida, porque Ele não abre mão, não renuncia, não abdica daqueles que são seus, daqueles que custaram o sangue do seu Filho na cruz. Ainda que os homens desistam de nós, ainda que a nossa família desista de nós, ainda que nós desistamos de nós, Ele não desiste de nós. Jeremias aprendeu isso. Sabe, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece os nossos limites. Deus conhece a nossa inclinação e capacidade para escolher os atalhos, para escolher as facilidades da vida. E mesmo assim, Ele não desiste de nós. Mesmo quebrados, temos valor para Deus. Mesmo distantes, temos valor para Deus. Podemos ser moldados, podemos ser reconstruídos para cumprirmos a sua vontade. De manhã eu falei daquela cena em que eu encontrei aqui a Islã, Ancielmo, numa conversa. Um policial temido e o ex-traficante batendo papo e alegres. Coisas que só acontecem na casa de Deus. Certo dia eu estava parado de manhã cedo, esperando o ônibus para ir a CEPLAC. Eu não sei porque aquele cheguei mais cedo que todo mundo. Estava sozinho. E de repente vem 2 motos com 2 robocops, 2 policiais militares armados até os dentes. Então, de repente, eles param perto de mim, eles fecham a rua e o grandão, ele salta na frente
e dá um grito e fala assim: o que está fazendo parado na esquina? E eu fiquei sem saber, porque eu estava sozinho. E eu pensei assim, deve estar me confundindo. E os outros se colocaram em posição de proteção daquele grandão. E ele saltou da moto e veio na minha direção. E eu dei um passo para trás. Aí ele foi caminhando na minha direção, aí tirou o capacete e falou assim: graça e paz, irmão. Ela era a Aslan. Eu contando esse caso para Marcos Monteiro, aí Marcos falou: ainda bem que você é calmo, senão eles estavam quebrados. Eu falei: eu vou dizer isso para eles. Olha, sem dever nada. Eu fiquei assustado, imagine se eu devesse alguma coisa. Só Yaslan me perguntar: o que está fazendo parado aí na esquina? Yaslan é assustador. E quando eu vi Yaslan conversando com a Cielma, eu falei: ainda bem que vocês não se encontraram no tempo que os dois eram descrentes, porque não ia dar coisa boa, não. Deus transforma vasos quebrados. Deus restaura vasos quebrados. Deus ressignifica histórias. Deus devolve a missão. Onde abundou o pecado, Deus faz superabundar a sua graça, porque Ele é Deus. Meu querido, minha querida, entenda que você pode estar todo quebrado, todo disforme. Você pode estar arruinado moralmente, espiritualmente, psicologicamente. Mas se você consegue me ouvir nessa hora, entenda que Deus não desistiu de você. Ele quer fazer de você um vaso de honra, um vaso novo, independente do que fizeram de você. Esse tempo de desonra pode chegar ao fim hoje. É só você querer. Em nome de Jesus. Deus quer que você tenha uma vida santa, uma vida no altar, uma vida cheia do agir do Espírito Santo, uma vida abundante, uma vida superlativa, vida eterna. Segundo ponto, vou usar 10 minutos, tá bom? Todo vaso quebrado pode ser vaso novo. Ele tornou a fazer dele outro vaso. Isso significava para a casa de Israel que Deus queria e podia recomeçar sua história se eles quisessem. O tempo da vergonha do cativeiro não aconteceria, a terra descansaria, mas eles não experimentariam se eles se arrependessem. Sabe por quê? Porque pecado traz consequência. Saber da vontade de Deus e não praticá-la traz consequência. Cinismo espiritual traz consequência. Mas eles não entenderam. Eles eram muito orgulhosos. O rei era muito prepotente. O povo estava surdo. A realidade social importava mais que os apelos de Deus através dos seus profetas. Sabe, irmão? Assim como Jesus falou que não se põe remendo novo em pano velho. Note que o oleiro, ele não remendou o vaso quebrado. Ele não deu um jeitinho. Ele não colocou uma super bonder espiritual. Ele não agiu no politicamente correto. Ele viu que tinha algo errado que precisava ser quebrado para ser refeito. Porque ele queria fazer um vaso novo. Ele pode fazer de cada um de nós alguém novo, alguém que vive em novidade de vida, alguém que visivelmente nasceu de novo. Isso nos ensina que a obra que Deus quer e pode fazer em nós é perfeita, é completa, é sem mistura. Ou somos vasos novos, ou seremos vasos de desonra. Ou somos novas criaturas, ou não somos regenerados. Talvez por isso Ele sempre nos dá um novo dia, uma nova manhã,
uma nova oportunidade para recomeçar. Se nada na nossa vida nós podemos fazer desacontecer, até porque não existe nem esse verbo, não é verdade? Mas se nos humilharmos diante de Deus, Ele pode nos fazer recomeçar. Novos, diferentes, com novo coração, uma mente nova, metanoia, uma vida que transmite vida. Querido, a vida com Cristo tem que ser vivida em novidade de vida, sim. Devemos ter um cântico novo nos nossos lábios, sim. Isso não pode acontecer na vida de quem carrega o coração amargurado. Isso não acontece na vida de quem tem o coração contaminado pelas frustrações. Isso não acontece na vida de gente que não consegue entender que nada que acontece na sua história está fora do controle de Deus. Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não temos o direito de ornar nossa vida com a tinta da murmuração, mas devemos pintá-la com o brilho das vestes de louvor, óleo da alegria e expressões de lábios que confessam o nome do nosso Senhor. Assim seremos vasos de honra. Terceira e última, quem dá o formato do vaso é o oleiro. O versículo diz aí, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Isso gritava também para a casa de Israel que aquele tempo em que cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos havia passado. Não deu certo. Afastou o povo de Deus. E naquele momento a única forma de restauração espiritual seria retornar aquilo que fora acordado na aliança do Sinai. Quando o povo aceitou os termos e as condições de Deus e disse: faremos tudo o que o Senhor tem ordenado. Muitas vezes nós dizemos também isso, faremos tudo o que o Senhor tem ordenado, mas na prática fazemos o que parece bem aos nossos olhos. Oramos para que Deus manifeste a sua vontade, mas queremos sempre fazer a nossa. Deus não vai fazer de você um vaso segundo o seu querer. Desista. Mas Ele vai fazer de você um vaso segundo o seu propósito soberano, o propósito dEle. Deus fez o vaso que se lhe havia estragado nas mãos, um vaso novo que bem lhe pareceu, é o que está escrito aí. A obra de Deus não se faz conforme os ditames da nossa vontade, mas conforme os propósitos soberanos dEle. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a nossa igreja. A gente não pode perder essa verdade da nossa vista. Os planos de Deus para as nossas vidas são bem mais elevados do que os nossos planos. São coisas que nós nunca nem conseguimos sonhar para nós. Os projetos de Deus são mais altaneiros que os nossos próprios projetos. A vontade de Deus e não a nossa deve prevalecer. Não é o barro que manda no oleiro, ao contrário, é o oleiro que formata o vaso. O oleiro divino está empenhado em esculpir, meu irmão, em você. Ele quer esculpir em você a beleza de Jesus. O seu projeto eterno sempre foi transformar você na imagem do Rei da Glória. Deus não quer fazer você parecido comigo, não.
Deus quer fazer você parecido com Jesus. O parâmetro, o paradigma é Jesus. Você pode admirar qualquer pessoa, qualquer líder, mas saiba que o projeto que Deus tem para você é bem melhor, é que você seja bem melhor do que esse líder que você admira, é que você seja parecido cada vez mais com o seu Filho, Jesus Cristo. E para fazer isso, Ele vai quebrar você. Se necessário for, Ele vai quebrar você, para fazer você de novo. Mas jamais Ele vai desistir de você. Num tempo de brados emocionados por conquistas materiais e por disputas constantes pelos primeiros lugares, num tempo de adoração desmedida a Mamon e a Baco, o Deus do dinheiro e o Deus da orgia, num tempo de culto ao próprio ventre, entender que devemos ser apenas aquilo que parece bem aos olhos de Deus é fundamental para que não estejamos longe dos propósitos dEle. Deus é Senhor da nossa história. Está escrito aí versículos 5 e 6, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias estava atento, e talvez quando observava aquela cena se perguntasse, o que será que Deus quer me ensinar desse trabalho simples que eu estou observando? Então, após verificar o trabalho por algum tempo, a mensagem do Senhor foi clara. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Agora Jeremias tinha uma mensagem nova para dar ao povo. Ele podia dizer que Deus não havia se esquecido. Deus não havia se esquecido do chamado. Deus não havia se esquecido do propósito da sua criação. Deus não havia se esquecido do propósito daquela libertação sobrenatural do Egito. Apesar da frieza espiritual que marcava a forma com que eles administravam a sua relação com Deus, Deus não havia se esquecido. Toda obediência incondicional continuava sendo requisito indispensável para que Deus pudesse poupá-los. A desobediência traria a maldição. A obediência traria a restauração. O que o povo preferiu? Quando nós olhamos a história, nós sabemos que o povo preferiu a desobediência. E por isso o povo foi arrancado de Jerusalém. E foi levado cativo para a Babilônia. As palavras do profeta foram ignoradas, porque o povo não quis. O que nós podemos aprender com esse texto? Primeiro, Deus respeita a minha liberdade de escolher o meu futuro. Eu posso escolher arrependimento ou cativeiro. Segunda lição, Deus sempre está disposto a me dar uma segunda chance, mesmo que eu esteja quebrado. Terceira lição, Deus sempre me avisa o que vai acontecer. Cabe a mim a tarefa de escutá-lo ou não, obedecê-lo ou não. Finalizando, meu irmão, desçamos à casa do oleiro, deixemos que Ele nos molde, se necessário, que Ele nos quebre, que Ele nos refaça totalmente, porque se estivermos em suas mãos, devemos crer que todas as coisas concorrerão para a glória dEle. E aí, após a queima, nos alegraremos, porque o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que sara. Oséias 6, 1. E aonde Ele nos puser na sua casa,
nós vamos entender que devemos fazer o melhor, porque é ali que devemos estar, e Ele vai nos colocar como vaso de honra. Façamos tudo para agradá-lo. A sua palavra virá nos trazendo paz, conforto, sabedoria, poder e ânimo. Eu quero convidar o pessoal do louvor para cantarmos aquela música, Eu Quero Ser um Vaso Novo. É uma música conhecida, não precisa ensaiar, que todos nós conhecemos. Vamos ficar de pé. Cante como uma oração. Enquanto a música continua tocando, se de alguma forma o Espírito Santo falou contigo e você quer orar comigo, quer dizer: Senhor, eu preciso ser um vaso novo, eu preciso que o Senhor me refaça, porque eu quero servir para cumprir o teu propósito. Se você quiser orar comigo, vem aqui na frente para a gente orar, e nós vamos orar nessa hora. Querido Deus, somos barro, somos pó, um dia ao pó voltaremos, e entendemos que fomos formados por Ti, Senhor, para um propósito especial. A nossa vida tem sentido, a nossa vida tem significado, e nós entendemos nesta noite, principalmente aqueles que aqui estão à frente, com as suas presenças, dizendo: Senhor, faça da minha vida um vaso novo. Ó Deus, que a minha vida seja vivida de uma outra forma, para o louvor da sua glória. Ó Deus, que aquilo que quebrou a minha vida, que aquilo que frustrou, ó Pai, de certa forma, o propósito que Tu tens para a minha vida, seja despedaçado agora, Senhor. Que Tu me moldes, que Tu faças de mim alguém novo, Senhor.
assim como aquele oleiro da visão de Jeremias fez com aquele barro, faz com a minha vida, Senhor. Não me deixa ser vergonha, Senhor, mas faz de mim um vaso de honra, para o teu nome, para o teu povo, para a minha casa, para a minha família, para a minha história. Atua poderosamente, Senhor, na vida desses teus filhos, de uma forma sobrenatural, Senhor, para que eles possam experimentar o teu abraço, para que eles possam experimentar o teu cuidado, para que eles possam experimentar a tua operação sobre as suas vidas. Nós te pedimos essas coisas e te agradecemos, porque te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou só ministrar a bênção e depois você vai abraçar 3 pessoas e depois nós nos encontraremos na praça de comunhão. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana, Deus os abençoe.